Olá! Imagine que você e a sua família estão planejando uma viagem para os Estados Unidos depois de um longo período de trabalho para tirar as férias que tanto esperam. Se as coisas ocorrerem como planejado, seria uma experiência inesquecível, não é mesmo? Porém, considerando o atual momento econômico instável, seria preciso ficar atento com a variação do dólar, o que pode fazer com que a viagem fique muito mais cara do que o planejado. Mas como fazer para não sofrer com os altos gastos? Na gestão de projetos, assim como nesse exemplo e em outras situações da vida, estimar os custos é fundamental para diminuir incertezas, sejam positivas ou negativas, que podem influenciar significativamente o valor a ser gasto. Estimar os custos de um projeto envolve o desenvolvimento da estimativa financeira dos recursos necessários para a implantação de todas as atividades do projeto. Para realizá-la, devem ser consideradas algumas causas de variação em relação à estimativa final dos custos do projeto, sempre procurando atender à proposta ideal para o seu gerenciamento. Entre as ferramentas para se estimar os custos, temos a estimativa análoga, a estimativa paramétrica, a estimativa bottom-up, a análise de reservas e a estimativa de 3 pontos. Vamos conhecê-las melhor. A estimativa análoga, também chamada de top-down, tem como base os custos realizados em projetos similares realizados anteriormente. É utilizada para estimar os custos do projeto quando existem limitações de informações, principalmente em suas fases iniciais. Na estimativa paramétrica, são utilizados alguns parâmetros de projetos anteriores, como o uso de fórmulas, planilhas, banco de dados e softwares para se estimar o custo do projeto atual, além do tempo e do orçamento. Já a estimativa bottom-up, o custo individualizado de cada atividade do cronograma é estimado, ou de cada pacote de trabalho, que depois devem ser somados ou agregados, para se obter a estimativa real e total do projeto. A análise de reservas é uma fórmula de agregação indeterminada das atividades estimadas, assim como dos pacotes de trabalho. Precisa ser realizada de forma criteriosa, para evitar a tendência de aplicação de reservas muito exageradas para as atividades, evitando determinadas incertezas. Por fim, a estimativa de 3 pontos, que é conhecida também como PERT, Program Evaluation and Review Technique, é utilizada tanto para a estimativa dos custos, quanto para a estimativa do tempo de um projeto. Agora vamos conhecer melhor esta técnica. A PERT pode ser aplicada tanto com base nos valores da estimativa análoga ou paramétrica e consideradas 3 estimativas diferentes em relação aos custos do projeto. Custo mais provável, que se apoia nos esforços mais realistas e em despesas já previstas para a execução das atividades. Custo otimista, que se baseia no cenário considerado mais otimista para a execução das atividades. Custo pessimista, que considera o cenário mais pessimista possível para a execução das atividades. Esses 3 tipos de custos são imputados na fórmula do PERT, com o qual se obtém o custo esperado da atividade. Vamos analisar a fórmula. Como as estimativas pessimistas e otimistas têm menos chances de acontecer do que a estimativa mais provável, esta última tem um peso maior. Ela é multiplicada por 4 e somada às 4 estimativas. E em seguida, tudo isso é dividido por 6 para resultar no custo esperado. A aplicação prática do PERT, além de estimar custos do orçamento de um projeto, também pode ser usada em várias situações cotidianas, como o exemplo da viagem no exterior no início da aula. Nesse caso, seria possível estimar o valor do dólar, e caso a previsão fosse de alta, seria melhor optar por não viajar. Caso o dólar estivesse em baixa, fazer a viagem desejada volta a ser a melhor opção. Para concluir, vale ressaltar que com a estimativa de custos podemos obter muitas vantagens, como diminuir as incertezas do projeto, prever um valor mais aproximado a ser efetivamente gasto, traçar diversos cenários possíveis, tomar decisões mais assertivas e, por fim, ter um controle sobre os gastos de um projeto. Bons estudos!